O Lula está se especializando em causar gemidos na direita, principalmente nos comentaristas de política da direita. Eu tenho achado isso divertidíssimo. Primeiro foi toda a histeria com a troca do comando da Caixa. Aí ele deu a Caixa pro Centrão. Um golaço, porque foi isso que destravou a votação da taxação dos super ricos. Agora o Lula concedeu ali um bate-papo no dia do seu aniversário, um café com os jornalistas, e ele foi muito transparente. E lá ele falou aquilo que todo mundo sabe. Vai ser difícil atingir a meta fiscal de 0. E aí todo mundo falou que o Lula tá boicotando o Haddad, aquela coisa toda, fritou o Haddad. Uma bobagem. Primeiro porque o Lula protegeu o Haddad. E segundo que o que causou incômodo mesmo foi o Lula ter se posicionado como sendo um governo de esquerda e vai fazer tudo para reduzir a desigualdade social. Na sua opinião, o que você achou desse posicionamento do Lula? E mais ainda, você tem gostado da direita dar chiliques? Então, você tá escutando barulho de chuva? Coloque nos comentários, deixa o seu like se tem gostado das posições de Lula e se inscreva no canal. Esse café que o Lula teve com os jornalistas foi no dia do seu aniversário. E o que chamou a atenção, primeiramente eu queria saber se os caras eles comem mesmo naquele café. Eu acho que não, porque se você olhar as fotos, sempre fica ali os petit pois em cima da mesa, nem o suco as pessoas tomam. Então eu não sei se é de plástico, se é de verdade, eu gostaria que as pessoas falassem se de fato elas dão ali uma beliscadinha. Mas, enfim, esse bate-papo com o Lula foi uma conversa que o Lula esteve muito transparente. Foi talvez a conversa mais transparente e sincera do Lula de todas, porque ele falou exatamente aquilo que está acontecendo. Ele não escondeu absolutamente nada. Falou sobre o Centrão, falou de negociação e falou também do déficit fiscal, que é o quanto o governo arrecada e o quanto o governo gasta. E o Lula, ele foi assim, muito sincero em algo que todo mundo já falava. Todo mundo sabe. O Lula falou o seguinte, olha, o déficit fiscal não precisa ser 0. Não faz diferença ser 0,25, ser meio e ser 0. O mercado é muito ganancioso. E de fato não faz diferença nenhuma. Todo mundo sabe, já está todo mundo falando que o Brasil dificilmente vai chegar ao 0 de déficit fiscal agora em 2023. Todo mundo fala, já faz tempo comentaristas falam, o mercado já tem as suas projeções. Então qual é o problema do Lula falar abertamente que não vai atingir? Ah não, porque isso torna o governo mais permissível. Ah não, porque agora o Centrão vai querer pegar mais. Ah, porque o Lula boicotou o Haddad. Ah, porque o Lula ele errou. A semana do Haddad estava muito boa. E agora o Lula vem e fala isso, ele está boicotando o próprio governo. Um monte de chorume saindo de bocas e de mãos de comentaristas políticos que não sabem absolutamente nada. Absolutamente nada. Eles já tinham mostrado a sua incompetência toda para fazer análise de Bolsonaro. Olha, um monte de asneira foi falada sobre o Bolsonaro, análises erradas. Erradas, completamente erradas. Não tô aqui defendendo o Bolsonaro não, tô criticando o que eles falaram, porque quem tá aqui no canal sabe que as nossas análises do Bolsonaro foram as mais precisas de todas. Tanto que agora nós estamos falando o que vai acontecer com o Bolsonaro e a prisão dele. Mas não é um vídeo sobre o Bolsonaro. O que eu estou querendo dizer é que os comentaristas políticos não entendem nada. Falar que o Lula fritou o Haddad, essa foi uma das maiores bobagens que eu li sobre esse comentário. Primeiro porque o Lula tá certo que não faz diferença 0,5%. Segundo, se todo mundo sabe que não vai atingir a meta, o que aconteceria no final? O Haddad seria criticado. Então o Lula faz o seguinte, não tem problema, 0,5, 0,25 não muda nada. Então não venham com desespero porque quando não bater 0. Foi o que ele falou. Ele já está preparando o terreno para as críticas que o Haddad vai receber. Então o que o Lula faz? O Lula chama para si a responsabilidade. O Lula não fritou o Haddad, o Lula não desautorizou. E o Lula falou, nós vamos fazer tudo para atingir essa meta. O Lula fala pro Haddad e o Haddad executa. Não vai mudar absolutamente nada na política econômica até aqui. E outra, quem é o ministro da Fazenda do governo Lula é o próprio Lula. Sempre foi assim, desde o início. O Lula tem um plano e o que o Haddad faz? O Haddad ele executa o plano. Porque o Haddad tem competência para tal. Ele já mostrou isso. Ele já mostrou. O Haddad é um executor do plano de Lula. E pronto. Foi exatamente isso que aconteceu. Só que, pessoal, se o mercado sabia, se a classe política sabia, se os comentaristas políticos sabiam, se até Paulinha Guerreiro sabia que não haveria déficit 0, o que incomodou tanto assim
a direita, que fez a direita, Lula, Lula. Foi o fato de Lula ter posicionado o seu governo à esquerda. Ponto. O Lula falou que ele não quer ter essa loucura do déficit zero para não entrar em 2024 tendo que cortar investimentos em obras sociais. É isso. Entre mercado e sociedade e povo, Lula vai optar pelo segundo. O Lula vai optar pela população. Não é um governo de direita. Não é o governo Bolsonaro. Não é o governo Temer. Não é o governo Guedes. É o governo Lula. E entre mercado e povo, Lula vai pelo povo. E isso pirou todo mundo. Porque no Brasil existe os jornalistas, os comentaristas, que não ganham nada, não são ricos, não são milionários, mas eles se acham da elite. Por quê? Porque eles são chamados para fazer palestra, para falar com o mercado, e eles não podem perder essa boquinha. Então o que eles fazem? Eles pisam nos iguais a eles, na população que é igual a eles, para ficarem de bem com o mercado, para serem chamados para fazer as palestrinhas lá, para eles falarem aquelas bobagens em convenções de empresas, principalmente convenção de franquia. Então o que eles fazem? Eles criticam as políticas de esquerda do Lula para fazerem afaguinhos no mercado para ganharem migalhinhas. É isso que acontece. Foi o que surtou. Sarenberg falar que não, o Lula não tem plano de governo. Pare de ser desonesto, Sarenberg, com relação a isso. Pare de ser desonesto. É claro que o Lula tem plano de governo. Se você não tem competência e inteligência para perceber o plano de governo, aí o problema é seu. O erro é seu, a vergonha é sua. Porque existe um claro plano de governo. O objetivo de Lula no terceiro mandato é reduzir a desigualdade social. Esse foi o plano com o arcabouço fiscal, esses foram os planos econômicos do Lula, da Tebet, do Alckmin e do Haddad. O objetivo de Lula é claro, vamos reduzir a desigualdade social. E é exatamente isso que ele está fazendo. E foi exatamente isso que ele falou a respeito do déficit zero. Nós não vamos furtar as obras que são importantes para o nosso desenvolvimento. Ponto. E se tiver que negociar com o Centrão, nós vamos negociar. Se tiver que entregar um acordo para o Centrão, uma estatal, um ministério, nós vamos fazer isso. Se for para ter que aprovar projeto do Haddad, como aprovou o projeto de taxação do super rico offshore, vai ser assim e acabou. Não pode ter medo de negociar, foi o que o Lula falou no passado. E no papo com os jornalistas ele voltou a falar a mesma coisa. Eu não negocio com o Centrão, eu negocio com partidos. Qual o problema do PP e do Republicano se eles quiserem participar do governo? Nenhum. E o Lula falou, eles têm mais de 100 votos e eu preciso desses votos. Não é o parlamento que precisa da presidência, é a presidência que precisa do parlamento. Sem eles eu não voto, sem eles eu não aprovo. E nós temos medidas urgentes. Acabou. Qual o chilique disso? Por que tá dando chilique? Por que tá dando faniquito? Eu não consigo entender. Porque o Lula tira as mulheres. Ele falou assim, olha, eu recomendo, se o partido não tem mulheres em posições de destaque para indicar, isso não é problema meu. Eu não posso fazer nada e não pode. Se o PP, se o Republicanos, se o PSB, o União Brasil, o PSD, o raio que o parta, não possuem mulheres dentro de posições de destaque capazes de serem indicadas, o que o Lula pode fazer? Nada. Nada. Eu começo a... E ele falou assim, essas negociações elas são boas, tem que ser assim. O que eu vejo é que há uma vontade por parte de comentaristas que o presidente seja um ditador. Eles não conseguem entender como que é a democracia no Brasil. Como é a repartição dos três poderes. Eles acham que o presidente ele é um imperador. E tudo que ele fala tem que acontecer. Não é assim. Não é assim que funciona. E não pode ser. Porque o presidente ele não tem a representatividade como há na Câmara dos Deputados. Que aí sim é mais representativo. Aí sim a população vai discutir com o presidente se o projeto é bom ou ruim. Ora, eu tô assustado, mas eu tô me divertindo muito, apesar de ficar muito irritado, com os chiliques da direita. Impressionante.